Olá, meu nome é Éder, sou do curso de Administração Pública da UFOP, Polo Caratinga, quarto período, e estarei apresentando um trabalho de estatística referente a uma solicitação do professor Wilson José. Ele nos forneceu uma tabela para ser preenchida e, através dela, elaborar alguns gráficos, alguns estudos estatísticos, para mostrar algumas particularidades de cada instituição. Como foi solicitado, as instituições que seriam alvo, alvo desse trabalho seriam todas as instituições participantes cadastradas no CAPES OAB, ou seja, um grupo de instituições que sejam participantes da Universidade Aberta do Brasil. Dentro disso, foi feito de forma aleatória a escolha de duas universidades, que seriam, no caso, a Universidade Federal de Juiz de Fora e a Universidade Federal de Ouro Preto. Considerando a tabela fornecida pelo professor Wilson José, foi solicitado o preenchimento dos dados como número de cursos, tipos de cursos, número de alunos e número de polos. Com relação ao número de cursos, temos para a Universidade Federal de Juiz de Fora 25 cursos, Universidade Federal de Ouro Preto 16 cursos. Os tipos de cursos ofertados são bacharelado, especialização, licenciatura e aperfeiçoamento para a Universidade Federal de Juiz de Fora e bacharelado, aperfeiçoamento, licenciatura, especialização e extensão para a Universidade Federal de Ouro Preto. Número de alunos. Temos o quantitativo de 12.560 alunos para a Universidade Federal de Juiz de Fora e 8.488 alunos para a Universidade Federal de Ouro Preto. O quantitativo de polos, nós temos 22 polos para a Universidade Federal de Juiz de Fora e 37 polos para a Universidade Federal de Ouro Preto. A pesquisa foi realizada considerando a população-alvo, todas as instituições participantes do CAPES OAB, e foi tomado por amostra essas duas instituições. O objetivo é, numa análise comparativa, fazer essa comparação das estruturas de ensino de cada instituição, considerando os cursos ofertados, número de polos atendentes e quantitativo de alunos. A coleta dos dados observou-se as informações contidas no próprio site do CAPES e informações de outros sites, visando sempre instigar o método de investigação proposto pelo professor Wilson José para os alunos. O agrupamento dos dados obedeceu a análise qualitativa e quantitativa, bem como uma análise percentual dos dados com a elaboração de planilhas, quadros e gráficos para a comparação entre as instituições selecionadas. Na análise qualitativa, observou-se a seleção de duas instituições de ensino superior participantes do CAPES OAB e os tipos de cursos ofertados. Na análise quantitativa, observou-se o número de cursos ofertados pelas instituições selecionadas, número de alunos ligados às instituições e número de polos que as instituições selecionadas atendem. Temos um primeiro gráfico, que é quantidade de cursos por instituição, onde nós vemos a Universidade Federal de Juiz de Fora e a Universidade Federal de Ouro Preto, sendo a Universidade Federal de Juiz de Fora essa de azul e a Ouro Preto a verdinha. Percebe-se a Universidade Federal de Juiz de Fora com um percentual, com a parte, uma fatia maior de participação entre as duas instituições. Ela tem uma predominância com relação a esse quesito, quantidade de cursos por instituição, sendo que a Universidade Federal de Juiz de Fora tem 25 cursos ofertados, enquanto que a Universidade Federal de Ouro Preto tem 16 cursos, o que mostra em pontos percentuais
61% para a Universidade Federal de Juiz de Fora, 16% para a Universidade Federal de Ouro Preto. E nisso a gente percebe que para a Universidade Federal de Ouro Preto alcançar o nível, alcançar o quantitativo de cursos que a Universidade Federal de Juiz de Fora tem hoje, ela seria necessário aumentar o seu número atual. A Universidade Federal de Ouro Preto teria que aumentar em mais de 50% o número de cursos atualmente ofertados para que ela venha ter o mesmo quantitativo de participação que a Universidade Federal de Juiz de Fora. Ou, se ela não conseguir o aumento desse quantitativo de cursos, que aconteça uma redução de cursos ofertados pela Universidade Federal de Juiz de Fora em cerca de 35% do que atualmente é hoje, para que haja um equilíbrio entre as duas entidades. Então, atualmente, a Universidade Federal de Juiz de Fora detém cerca de 61% e a Universidade Federal de Ouro Preto cerca de 39% dos cursos ofertados. O segundo gráfico apresentado é o gráfico quantidade de alunos por instituição. Nós temos a Universidade Federal de Juiz de Fora de azul e a UFOP vermelho. E nós percebemos uma diferença também, uma predominância com relação à Universidade Federal de Juiz de Fora, que detém cerca de 60% do quantitativo total de participação com referente a esse quesito quantidade de alunos por instituição. Vê que a UFOP detém os 40%, nós temos aí 8.488 da UFOP, 2.560 da Universidade Federal de Juiz de Fora. Considerando esses dados, nós também podemos falar, o UFOP precisa aumentar o seu quantitativo em mais de 40% para equilibrar a equação, igualar o quantitativo de alunos por instituição. Ou ela teria que manter esse número e a Universidade Federal de Juiz de Fora tem um decréscimo, ela tem uma redução de cerca de 35%. Então, vamos passar para o próximo gráfico, que é número de polos por instituição. Nós temos aqui também vermelho, o UFOP, azul, Universidade Federal de Juiz de Fora. Considerando os dois últimos gráficos, nós temos já uma alteração de posições. Os dois primeiros com uma predominância da Universidade Federal de Juiz de Fora, agora esse com uma predominância da Universidade Federal de Ouro Preto. Sendo que, no quantitativo de polos, a Universidade Federal de Ouro Preto detém 37 polos e a Universidade Federal de Juiz de Fora 22 polos. Então, num campo de 59 polos, a Universidade Federal de Ouro Preto detém 63% dos polos, enquanto que a Universidade Federal de Juiz de Fora 37% dos polos. Para a gente entender um pouquinho mais dessa diferença, aí a gente pode inferir o que? A UFOP denota que ela tem uma abrangência maior. Denota que ela está mais bem distribuída regionalmente. O que faz esse aumento, essa diferença? A gente, considerando as instituições, vamos fazer simplesmente um exemplo. A cada 100 instituições pesquisadas, dentre essas duas, a UFOP seria detentora de 63 instituições, vamos dizer assim, né? Se nós pegássemos 100 instituições e das 100 instituições, nessas 100 instituições fizessem parte a Universidade Federal de Juiz de Fora e a Universidade Federal de Ouro Preto,
63% seriam da Universidade Federal de Ouro Preto e o restante, os cerca de 27%, 37%, desculpe, da Universidade Federal de Juiz de Fora. Considerando esses dados, foi elaborado outro gráfico mesclando essas informações, que são alunos por polo e alunos por curso. Nesse alunos por polo, verifica-se uma diferença um pouco discrepante. A Universidade Federal de Juiz de Fora, ela detém 571 alunos, né, o resultado, a média, né, por polo. A média por polo da Universidade Federal de Juiz de Fora ficou em média de 571 alunos por polo. Da UFOP, um quantitativo menor, 229 alunos por polo. O que a gente verifica aí é principalmente com relação à quantidade de cursos. Nós vemos que a Universidade Federal de Juiz de Fora oferece 25 cursos nos locais onde atende. E a UFOP oferece 16 cursos nas regiões, nos polos onde atende, sendo uma diferença de 9 cursos. E percebe-se também que a Universidade Federal de Juiz de Fora ele tem praticamente o dobro do quantitativo que a Universidade Federal de Ouro Preto tem. Ficando que a Universidade Federal de Ouro Preto necessitaria de aproximadamente melhorar o seu resultado em 150%, para que ela pudesse equilibrar o quantitativo de alunos por polo em relação à Universidade Federal de Juiz de Fora. O último gráfico, né, utilizando a mescla dos dados, é alunos por curso. Seria este gráfico, onde há uma inversão, onde nós verificamos que a Universidade Federal de Juiz de Fora tem um quantitativo menor que a UFOP. Não grande essa diferença, mas o que mostra que a UFOP tem um quantitativo maior de alunos por curso, né? O que a gente pode estar falando aí é uma diferença de pouco mais de 5%, e a gente pode estar inferindo aí algumas razões, algumas situações, como a evasão, né? Considerando que a UFOP, referente aos seus cursos, que ela tem um índice de evasão menor do que a Universidade Federal de Juiz de Fora. Ou podemos também inferir que a Universidade Federal de Juiz de Fora ela tem uma formação de turmas com a quantidade de alunos menor que a Universidade Federal de Ouro Preto. São conjecturas, mas que podem ser alguma das explicações para essa diferença. Queria simplesmente finalizar apresentando, né, voltar lá na tabela para a gente estar finalizando, fechando esse vídeo. Então, aí só para a gente verificar a questão da probabilidade. Então, sim, qual a probabilidade de selecionarmos de uma forma aleatória um aluno da Universidade Federal de Juiz de Fora, considerando o campo, considerando o grupo da Universidade Federal de Ouro Preto e a Universidade Federal de Juiz de Fora. Então, nós teríamos a probabilidade de aproximadamente 59, 60% a probabilidade de nós selecionarmos um aluno da Universidade Federal de Juiz de Fora e cerca de 40% de selecionarmos um aluno da Universidade Federal de Ouro Preto, dentro do campo da somatória dos alunos das duas instituições. A conclusão que nós tiramos é: embora a Universidade Federal de Juiz de Fora tenha uma quantidade maior de cursos ofertados, alunos inscritos e média de alunos por polo, a UFOP detém o maior número de polos e maior média de alunos por curso.
identificando uma expansão geográfica com concentração dos cursos ofertados. Então, significa que a UFOP está mais distribuída regionalmente, em detrimento que a Universidade Federal de Juiz de Fora ela tem um quantitativo maior de oferta de curso. Muito obrigado. Quero agradecer ao professor Wilson José pelo material disponibilizado, pelo momento das pesquisas, por todo o apoio dado nessa disciplina. Então agradeço e finalizo essa vídeo. Muito obrigado.